a licenciatura Pleno em Ciências e da Comunicação. Então, boa tarde a todos os ouvintes aqui da TV Expresso 61. Este é o programa da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que se chama Educação em Direitos Humanos. E nós temos feito entrevistas com colegas, não é, que têm se dedicado à causa da educação em direitos humanos. Na última entrevista foi a nossa queridíssima Margarida Genevois, que nos brindou com a sua lucidez dos 98 anos, completamente lúcida. E hoje nós temos a nossa querida colega Maria de Lourdes Rocha Lima Nunes, conhecida como Lurdinha Nunes, não é? Que tem uma longa trajetória de militância com os direitos humanos e a educação em direitos humanos, né? Boa tarde aí, Lurdinha, muito bem-vinda ao programa. E eu queria dizer, então, a você que estamos aqui falando também aos espectadores, apresentando a nossa colega, que tem uma graduação na área de ciências, né, habilitada na biologia e também em comunicação social, mas hoje é professora aposentada da Universidade Federal do Piauí, onde fez o curso de mestrado na área da educação e seu doutorado na Universidade Federal do Ceará, também doutora em educação brasileira. E a nossa amiga convidada tem várias especializações, especialmente na área da educação em direitos humanos e também área da educação, e combina isso com a área das ciências ambientais e a saúde pública, né? E toda esta trajetória profissional mais relevante da nossa convidada tem sido na área da educação em direitos humanos. Ela começou em 99 como conselheira do Movimento Nacional de Direitos Humanos para a região Nordeste e foi até 2008. Em 2010 até 2015, ela se tornou a conselheira nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A partir de 2005, ela já era representante da Universidade Federal do Piauí, junto ao Fórum Estadual de Direitos Humanos do Piauí. E se tornou, então, uma articuladora estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos até 2012, e ela foi coordenadora geral do nosso caro Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, que foi um dos comitês mais importantes do Brasil, pela presença militante, comprometida da professora Lurdinha, e ela ficou até 2015 nesta coordenação. E também Lurdinha presidiu o Comitê Estadual pela Memória, Verdade e Justiça do Piauí e foi membro de vários conselhos nacionais de segurança pública, de direitos humanos e de segurança alimentar e nutricional, ao qual ela está vinculada hoje. E também, não é, o que é bastante importante, ela continua presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Piauí, né? Desde 2007 e retomou até 2019 e retomou agora neste ano. Então, querida Lurdinha, muito bem-vinda para esta nossa conversa de hoje e eu gostaria, então, de iniciar a nossa entrevista perguntando a você, não é? Como é que foi o início do seu envolvimento tão longo com a educação e direitos humanos? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, conversando com a professora Naí e com vocês também.
Gostaria de agradecer a generosidade, né, de lembrar da nossa história, da nossa trajetória voltada para os direitos humanos e, notadamente, para a educação em direitos humanos. Tem dois momentos que eu posso falar e que não, que eles foram muito, que interferiu na minha vida, no meu de me comprometer com a questão dos direitos humanos. Em 1959, eu sou do Piauí, nasci na cidade de Campo Maior, em 1957, mas esse fato, quando aconteceu, foi em 1959. Aqui, só para dar o exemplo, mostrar como foi que nós passamos a lidar, a viver, ter essa vivência de direitos humanos na minha vida. Minha mãe, com 21 anos de idade, ela soube que filhos e filhas de prostitutas eram proibidos de estudar nas escolas da minha cidade de Campo Maior. E aí ela foi falar com as autoridades constituídas, né? Prefeito, naquela época, né? Prefeito, juiz, delegado e o padre. Eles eram que decidiam os destinos da cidade. E essa atitude da minha mãe mudou essa realidade, porque foi autorizado e diziam que ela só se fosse estudar no mesmo colégio que os filhos, minhas irmãs mais velhas, estudavam. E sempre foi assim, não... o respeito à pessoa, respeito à sua história, respeito à sua dignidade. Mas, em 1973, eu vim embora para Teresina. Fui embora de Campo Maior e vim morar em Teresina. Mas somente em 1997, eu sempre militei voltada para as pastorais sociais. Sempre fui voltada trabalhando com as pastorais sociais. Mas em 1997, que são eventos que foram decisivos para essa trajetória, que não só me levou a esse caminho, me habilitou e me preparou para os diversos trabalhos que foram realizados posteriormente. Eu tive na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, para fazer participar de um congresso de meio ambiente, ligado a meio ambiente, porque a pauta que eu trabalhava era educação ambiental. E lá eu vi um cartaz do curso de especialização em Direitos Humanos da Paraíba e vi a Comissão de Direitos Humanos da Universidade da Paraíba. Isso foi no primeiro semestre do ano de 1997. E no mesmo ano, no segundo semestre, nós fizemos uma articulação com vários colegas e nós conseguimos aprovar a Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Piauí. E eu já fui logo, né, primeiro interinamente, depois por decisão mesmo dos colegiados, né, da Universidade Federal do Piauí, eu fiquei na presidência. Fiquei na presidência até 2012, quando eu me aposentei. E, a partir desse momento, a Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Piauí teve várias lutas, né? Não foi só eu, mas vários colegas também participaram. E a primeira atividade foi preparar as comemorações dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A segunda, a partir desse momento, foi fazer uma mobilização em todo o Estado, lógico que com as dificuldades maiores, né, do que nós temos agora, nós não tínhamos redes sociais, esse contato era feito visitando os municípios, para que nós tivéssemos, né, fosse instituído o Comitê Estadual de Direitos Humanos do Piauí. E foram várias reuniões, mobilizações, e quando foi em maio de 99, o governador, na época, Monsanto, ele assinou, né, o decreto instituindo, foi aprovado na Assembleia Legislativa, e assinou o decreto instituindo o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Mas é importante ressaltar, porque, na época, esse fórum fez várias denúncias em relação às políticas públicas para os direitos humanos do governo que o Monsanto era presidente. Aí ele ficou com raiva e não deu posse às pessoas que foram indicadas pelas instituições para fazerem parte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, do Piauí. Somente em 2000
2001, quando já assumiu, né, o governador Wellington Dias, que nós tomamos posse. Eu representando a Universidade Federal do Piauí. E desde essa época, né, nós tínhamos um núcleo, né, começou em 98 também, um movimento que, dentro do projeto do Conselho, dentro das ações e projetos do Conselho de Direitos Humanos, nós tivéssemos atividades de educação em direitos humanos. Em 1998, a partir de várias reuniões com os movimentos sociais, com as instituições do poder público, e em razão de não se conseguir entrar num acordo e ter um consenso, se a gente fizer um recorte dos movimentos sociais, eles não... Dizer, um movimento, por exemplo, o movimento ambientalista, ele só enxergava a sua pauta. O movimento nós percebemos que não havia uma solidariedade entre os diversos movimentos. E precisaria desse amadurecimento, entender que a luta era igual de todos e todas, e todos que participavam. E aí, na hora, como eu participei, comecei meu trabalho com educação ambiental, eu participei daquela transição entre o ecologismo para o movimento socioambientalista. E aí, quando foi na reunião, nós pensamos que o que vai nos unir aqui como um propósito, como um projeto de vida que vai interferir nas políticas públicas do nosso Estado. E aí nós falamos, olha, vamos fazer uma especialização em educação em direitos humanos. Isso foi em 98, nós procuramos a ajuda e o apoio da Universidade Federal da Paraíba. É importante registrar que, para a criação da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Piauí, quem nos deu todo apoio, nos passou informações, orientou, ajudou a construir a resolução que foi aprovada no Conselho, né, nos Conselhos Diretor, CPEX, Ensino, Pesquisa e Extensão, e Conselho Administrativo da Universidade Federal. Foi o Rubens Pinto Lira, que trabalhava com essa pauta, voltado notadamente para essa interação entre poder público e sociedade civil em espaços coletivos, né? Então, contamos com a apoio. E, mais uma vez, a Universidade Federal da Paraíba nos auxiliou e nos orientou para a elaboração do projeto, né? O nosso projeto, a matriz curricular, ela foi uma orientação da Universidade Federal da Paraíba, mas nós colocamos um componente um pouco diferente. Era que, para complementar a carga horária, os alunos teriam que fazer atividades com a sociedade civil, com a comunidade, ou nos espaços de poder público, nos espaços colegiados que envolviam poder público e sociedade civil, para fazer a discussão da educação em direitos humanos. E a pergunta era essa: o que eu posso fazer para que o Conselho da Criança e do Adolescente vá atuar? Mas o Conselho da Criança e do Adolescente, ele sempre atuou com a educação em direitos humanos, com o recorte de criança e adolescente. Mas, assim, se vocês trabalham com educação em direitos humanos, como é que você vai entender que você trabalha com educação em direitos humanos? Então, esse aí foi um componente que tornou o nosso curso diferente. Então, passamos a acumular experiências em relação a essa interface sociedade civil, poder público, como eixo, o caminho, como eixo teórico, a educação em direitos humanos. E nesse período, né, de 2000 foi a especialização em educação em direitos humanos no Piauí, ela teve um impacto muito grande, porque na primeira turma nós tínhamos 40 alunos, né, e tivemos 306 pessoas inscritas. Aqui tem pessoas do Brasil vão escutar. Então, você tem que imaginar o contexto. 1998, no Piauí, né? Então, causou impacto, e depois a coordenação do curso ela foi solicitada por instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, a Delegacia Regional de Trabalho e Emprego, várias instituições, Tribunal de Justiça, pediram que fosse aberta outras turmas para que as pessoas que trabalhavam nessas instituições também pudessem participar. Então, esse curso, ele foi um marco também,
junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos e o curso, porque formou 129 pessoas, iniciou o curso em 99 e concluiu em 2002 em Educação em Direitos Humanos. Nós temos pessoas, né, na Polícia Civil, Polícia Militar, na própria Universidade Federal, que foram alunos do curso de Educação em Direitos Humanos e contribuíram dentro dos seus espaços, dentro dos locais em que eles atuavam, a questão da educação em direitos humanos. É importante registrar também que esse movimento foi um movimento no estado do Piauí, mas não só a Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos, passaram a ser referência para alguns movimentos, ações em nível nacional, né? Por exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos, número 2, nós tivemos uma participação. O Programa Nacional, o PNDH 3, né? A elaboração do relatório alternativo do PIDESC, né? Do Pacto pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, os alunos, não só os alunos do curso, mas eles participavam e também passaram a participar, ter o interesse de participar nos conselhos, né, e interferir para a criação do conselho, posteriormente, Conselho da Juventude, Conselho Estadual da Juventude, Conselho Estadual da Mulher, né, eram movimentos que aconteciam nacionalmente, mas esse grupo, que foi um grupo mesmo que ele foi importante, há um divisor de águas, né, aqui no estado do Piauí, em relação à participação. O próprio Comitê de Prevenção e Combate à Tortura foi uma ação da Comissão de Direitos Humanos e dos alunos, o coletivo dos egressos do curso de Educação em Direitos Humanos. Então, a partir daí, nós passamos a ter um contato com instituições nacionais, né? Aí participamos de movimentos, vários movimentos. Quando eu falo participamos, eu participei, mas não fui só, né? Não fui sozinha. Todo esse coletivo, nós também participávamos, né? Participamos de todo o movimento em relação à prevenção e combate à tortura, participamos das conferências de direitos humanos, participamos do programa, da constituição do Programa Nacional de Direitos Humanos em 2008. Então, não só esse grupo de pessoas, foi chegando mais gente, é um grupo bastante grande que atua na questão dos direitos humanos. Mas, em relação à educação em direitos humanos, nós tivemos o curso de Educação em Direitos Humanos. E, como resultado do curso, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, eu era conselheira regional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e o MNDH, junto com a Universidade Federal da Paraíba, a Fundação Joaquim Nabuco, lá em Recife, e outras instituições, a Universidade do Estado da Bahia, né, foi feito um consórcio e teve um projeto chamado Unicidadania. Esse projeto era financiado pelo Movimento Leigo da América Latina. E uma da parte do financiamento era exatamente o curso de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Como nós tínhamos, já era segunda e terceira turma, que já tinham acontecido em 97 a primeira turma. Então, como nós éramos responsáveis, né, nós pelo curso, eu fui coordenadora do curso do Estado do Piauí, fui aluna da primeira turma e coordenadora das outras turmas. Então, fui convidada para ser a conselheira regional que acompanharia todo o projeto de cidadania lá e exatamente na especialização em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Quando foi? Então, isso aí foi importante porque nós tivemos contatos com pessoas, com instituições que tinham vários projetos voltados para a educação em direitos humanos, nós aprendemos bastante, mas um dos momentos importantíssimos, né, que foi depois, terminou criando o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos do Piauí, que dia 20 de setembro agora nós vamos completar 15 anos, né, a nossa festa de 15 anos,
Foi o doutor Luciano Maris Maia, que teve o evento pela Universidade da Paraíba, que era exatamente o curso que era ligado ao curso de Direitos Humanos e à Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, e o doutor Luciano Maris Maia distribuiu uma resolução da ONU dentro da década da educação em direitos humanos, a resolução 469, que orienta a criação dos comitês estaduais e dos planos estaduais de educação em direitos humanos. Então, a partir dali, nós pensamos que poderíamos criar, né, com várias pessoas, com os egressos instituições, um coletivo que tratasse disso, né? Mas aí ficou só na tentativa, procurando as instituições, participando de seminários a partir dos eventos da constituição dos conselhos. Nós trabalhamos diretamente com a Undime, né, a União Nacional de Dirigentes, né, Municipais de Educação, e com a UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Isso foi importante para essa interiorização da educação em direitos humanos no Piauí. Através dessas duas instituições, nós tínhamos acesso não só a conselheiros, a diretores, mas também nos deslocávamos até os municípios para falar sobre educação em direitos humanos, que também foi um aprendizado muito grande. Entender dentro de uma sociedade, de um contexto que não sabia o que era educação em direitos humanos, e que existia aquele movimento, aquele entendimento, né, entendimento e movimento contra a educação em direitos humanos, que você está aqui para defender bandido. Então, foi um desafio muito grande. Nós andamos quase todo o Piauí, né, para tratar. Mas quando foi em 2005, né, no final do ano de 2000, em julho de 2003, foi instituído o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. A partir desse momento, nós acompanhamos, né, toda a movimentação, toda a produção do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Quando foi em dezembro, foi o lançamento do plano, né? Nós tivemos acesso ao plano, mas somente em 2005, quando, por decisão do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi feita uma avaliação do plano, e foram, através das universidades, universidades estaduais ou federais, para fazer as audiências públicas para avaliação do plano, e uma das recomendações era a instituição do comitê estadual, os comitês estaduais de educação em direitos humanos. Em 19 de agosto de 2005, a Aida Monteiro, representando o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, ela esteve em Teresina, com a audiência pública que nós fizemos com a participação de 268 representantes de um total de 22 municípios do Piauí, 4 municípios do Maranhão e 2 municípios do Ceará. E aí foi eleita uma comissão para instituir o Comitê de Educação em Direitos Humanos do Piauí. Essa assembleia que foi votada foi em 20 de setembro de 2006, por isso nós completamos 5 anos. Mas é importante registrar que em 2004, né, em setembro de 2004, o Comitê Estadual, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, ele tinha um núcleo de educação em direitos humanos. E foi aprovada uma portaria em que foram nomeados 3 conselheiros para que eles iniciassem o processo de constituição do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Piauí. Essa portaria é de 19 de setembro de 2004. Né? Então, a partir daí, nós passamos a fazer as primeiras movimentações, mas, de fato, nós não sabíamos bem como fazer. Né? E aí, quando veio a orientação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi muito bom, porque, a partir daí, nós passamos a pensar no plano estadual. Quando nós fazíamos as audiências públicas,
né, dos vários municípios que nós visitamos. O município de Campo Maior, nós colocamos nas rádios comunitárias, e no áudio aqui só, esses momentos, eles são marcantes, porque eles dão a coragem para você lutar, como quem diz assim, continua, continua. Então, quando nós fizemos a audiência pública em Campo Maior, na Universidade Estadual, né, e é importante também a contribuição, essa capilaridade da educação em direitos humanos dos comitês municipais, foi a participação mais da Universidade Estadual e menos da Universidade Federal. E nós colocávamos nas rádios comunitárias. O auditório da UESP é só para 300 pessoas. Quando nós chegamos no local, tinham 500 pessoas para participar do evento. E aí nós negociamos, se foram no dia 14 de julho, né? 14 de julho foram 250 pessoas, dia 15 de julho foram mais 250. Então, esse movimento nós trabalhamos, fizemos todas as audiências públicas, né? A aprovação também do Comitê de Educação e Direitos Humanos, antes da sua Assembleia, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e nós fizemos o nosso plano. Nós continuamos trabalhando até nós tivemos 2 audiências públicas que trataram do plano. Em 15 de maio de 2007, nós contamos com a presença do Perli Cipriano. Perli Cipriano esteve em Teresina, participou desse momento na Assembleia Legislativa. E daí nós fomos para um evento que reuniu 400 pessoas na cidade de Parnaíba, no nosso litoral, na cidade de Parnaíba, foram pessoas também do Ceará e do Maranhão, e nós aprovamos o plano. Só que nós temos um sentimento de tristeza muito grande, porque nessa Assembleia tinha um representante da Coordenadoria de Direitos Humanos e Juventude, que era o órgão era uma coordenadoria com status de secretaria, era o órgão que era responsável pela política de direitos humanos no estado do Piauí. Tinha a representação da Assembleia Legislativa pela presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Piauí, e tinha a sociedade civil, né? Então, nós aprovamos nosso plano, mas nunca conseguimos que o governador do Piauí assinasse, ou então procuramos os deputados para fazer o encaminhamento via Assembleia, mas, infelizmente, nós nunca conseguimos. Então, nós temos um plano que ele existe politicamente, mas ele não existe institucionalmente, porque nós não estamos no decreto. E a partir daí, o comitê, ele sempre esteve presente, todo o movimento em Brasília, participando das conferências nacionais, quando tinha as conferências nacionais, que eram instituídas as comissões para coordenar, da coordenação estadual, o comitê estava presente, a de segurança pública, a de pessoas com deficiência, a de direitos humanos, né, a de criança e adolescente, a da mulher. Então, sempre o comitê da juventude, nós estávamos presentes, não só no estado do Piauí, com a conferência estadual, mas também nós estávamos presentes na esfera nacional, através das conferências nacionais. Então, e isso tornou-se um caminho sem volta, sabe? Só ir em frente. E esse grupo ele foi se ampliando, foi aumentando. Então, hoje, nós podemos dizer, né, que nós temos nós temos uma boa política de direitos humanos no estado do Piauí, nós temos um envolvimento da sociedade civil, né? Infelizmente, nós temos pouco compromisso, né? O que tem, de fato, é luta da sociedade civil. Porque muitas vezes o gestor ele não tem o conhecimento, e como ele não tem o conhecimento, ele não tem amparo para tomar as decisões, e às vezes toma as decisões, né, erradas, né? Então, mas essa foi importante. E aí nós tivemos em vários caminhos, né, nacionalmente. Em 2000 teve uma conferência sobre educação e direitos humanos na Câmara, na Câmara Nacional, que foi coordenado também
Eu lembro da Nazaré e lembro da Aida Monteiro, lá na Câmara dos Deputados, em 2000, e nós estávamos lá, mas ainda, não era ainda como comitê, mas estávamos lá como alunos do curso de Educação em Direitos Humanos. Então, na luta da questão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o comitê sempre esteve presente. Né? Então, eu não sei se tem mais alguma coisa aí, viu, para falar. Isso é muito bom. Eu queria um pouco... Você foi presidente do Movimento Nacional de Direitos Humanos, não é? E participou longamente na trajetória. Você podia falar um pouco sobre o Movimento Nacional de Direitos Humanos? Olha, nós começamos, né, a instituição que eu representava, né, era a Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Piauí. Ela foi, né, através da Assembleia, que aconteceu em Salvador, nós passamos a ser uma membro, né, uma instituição filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, aí foi um grande aprendizado, porque, de início, nós participamos de toda aquela movimentação no campo dos direitos humanos que era organizado, provocado, né, capitaneado pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, nesse período, foram várias frentes, né? Uma da frente que mais marcou foi aquela pesquisa sobre as violações de direitos humanos com recorte na tortura. Né? Então, foi um projeto junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era a luta contra a impunidade, essa luta contra a impunidade, então nós participamos, né, da pesquisa, do levantamento de dados sobre violação de direitos humanos no estado do Piauí, e depois foi uma campanha que foi muito importante. E dando continuidade, isso eu vou falar por áreas temáticas, né? Então, dando continuidade, nós, através do Movimento Nacional de Direitos Humanos, nós participamos de ações voltadas para nós temos hoje o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É importante registrar que é o protagonismo do movimento. Então, no período que nós fomos conselheira regional Nordeste, e a partir de 2010, né, até 2015, nós somos conselheira nacional, e de 2015 a 2018, eu fui coordenadora nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Olha, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, sempre teve presente, e me honra muito eu ser membro e ter sido coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos, sempre teve presente na luta por todas as conferências, Conferência de Segurança Pública, a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública, todos esses movimentos, eles não foram só um aprendizado, mas também foi uma vivência na militância de direitos humanos. A Memória, Verdade e Justiça, a participação nas conferências, né, para conferências nacionais, e representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, eu participei do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, além do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. No Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos foi muito importante, primeiro, porque era o início do trabalho do Conselho, né? Nós tínhamos um outro modelo, e esse modelo mesmo, que era com representação paritária da sociedade civil e do poder público, né, com eleição das entidades da sociedade civil, né, e as do poder público. E aí nós tivemos trabalhamos com a questão indígena, trabalhamos com a luta LGBTQI, então, e eu acho que um dos momentos mais fortes em termos assim, de militância do movimento, não dá para dizer qual foi o mais e menos importante, nós podemos dizer o mais forte, foi participar da coordenação das conferências, né, que aconteceram em 2016,
que foi a Conferência Nacional de Direitos Humanos, da Pessoa com Deficiência, LGBT, todas essas conferências que aconteceram. E nós tivemos, né, a felicidade, eu digo a felicidade mesmo, de participar como membro do Conselho Nacional dessa construção, né, de visitar. Foram 2 momentos que nós visitamos, 3 momentos, mas ligados ao movimento, e todos ligados ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Foi na construção das conferências, foi na Caravana de Educação em Direitos Humanos, e foi, notadamente, na Conferência de Direitos Humanos. Nas outras conferências nós participamos, na de Segurança Pública, nós participamos, na de Segurança Alimentar e Nutricional, há 10 anos, né, há mais de 10, então nós participamos. Mas a Conferência de Direitos Humanos ela foi um grande desafio naquela época, porque de todos os estados da federação, em princípio, nós tivemos 14 estados que se negaram a participar da Conferência de Direitos Humanos e das outras conferências. Então, houve uma articulação do Conselho Nacional de Direitos Humanos para que não acontecesse isso. E foi deliberado no próprio Conselho que o Estado que não tivesse realizasse a conferência, as conferências municipais, conferências regionais e a conferência estadual, seria garantida a participação da sociedade civil através de uma conferência ali na Conferência Nacional. E com isso eu viajei quase todo o Brasil, conheci realidades, fui ao Amazonas, fui ao Amapá, fui a Roraima, fui a Rondônia. Isso eu estou falando dos estados do norte, né? Tocantins, foram vários estados que nós comparecemos. Dos 13 estados, através de uma articulação política da doutora Ivana Farina, que era presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós ficamos com um total de 8 estados que não quiseram fazer as suas conferências estaduais, mas foi garantida a esses estados a participação na conferência estadual. Então, aquela mobilização, aquela movimentação também, né? Nós só entramos no Conselho Nacional em 2015, mas nós participamos também daquela grande discussão que houve em 2013, que também foi um aprendizado, né? Qual o caminho que o Brasil está tomando? O que pode acontecer no futuro? E isso com repercussões que nós temos para a nossa vida. No momento agora, nós vivemos um momento de calamidade pública no Brasil. Né? É uma situação que precisa de urgência, é emergente a mudança de tudo que acontece. É importante que a sociedade, que todas as pessoas, homens, mulheres, de todas as idades, se envolvam na luta pela democracia, pelo direito, pela garantia dos direitos humanos, por uma sociedade justa e igualitária. Agora é a hora. Nós não podemos renunciar de maneira nenhuma a esta luta e tem que estar presente. Então, como coordenadora do movimento também, nós participamos da Rede Latino-Americana pelos Direitos da Criança e Adolescente, Rede LAMIC. Né? Então, ela trata da questão das diretrizes da ação, né, da ação para criança e adolescente para a América Latina. Também participamos de uma mobilização, né, para a elaboração das diretrizes para a América Latina, diretrizes de educação em direitos humanos para a América Latina. Foi um evento que aconteceu em todos os países, mas culminou com um seminário em Buenos Aires, na Argentina, que tratou exatamente desse assunto. E o outro foi a discussão, né, discussão que tratou da FID, Federação Internacional de Direitos Humanos, que o MNH é membro da FID. Né? Então, nós tivemos reuniões no Peru e outros países também, quando aconteceu, a presença, é tanta coisa que você termina esquecendo, mas os fóruns, né, o Fórum Mundial de Direitos Humanos,
o MNDH teve presente, na época eu era conselheira, eu era uma das coordenadora de formação em direitos humanos, e a partir do fórum, nós participamos também da mobilização para o Fórum de Direitos Humanos em Marrocos, e o Fórum Social, né, que aconteceu na Tunísia, foi 2014, 2013, 2014 e 2015. Então, nós participamos, né, não só da construção, mas também participamos com a apresentação de pautas, discussões de pautas nesses fóruns. Realmente, você tem uma trajetória muito ampla, né, de participação na sociedade civil, mobilizando, organizando a sociedade civil e junto a órgãos, né, públicos e órgãos da sociedade civil, né, como é o caso do Movimento Nacional, que é de Direitos Humanos. Hoje ele está composto de quantas entidades, Lourdinha? Olha, último recadastramento, porque periodicamente o Movimento Nacional de Direitos Humanos faz o recadastramento, né? Está um total um pouco mais de 400 entidades, nós temos aproximadamente. Da última vez que foi feito esse recadastramento em 2010, da última vez, agora, né, 10, que foi o ano passado, 10 anos depois, muitas organizações elas foram extintas, deixaram de existir, né? Aqui mesmo no Piauí, nós tivemos um total de 12. Umas deixaram de existir, outras elas não foram extintas, né? Porque o grupo que tratava daquela pauta, daquela temática, entendeu que deveria extinguir aquela organização não governamental. Outras, elas existem, né, como a Sociedade Piauiense de Psicologia Comportamental, ela existe, está sem diretoria, mas tem um grupo que mantém presente, né, presente, e com isso foi em todo o Brasil. Algumas deixaram de existir, outras pediram para sair, mas é um pouco mais, se não me engano, 410, 415 entidades que estão, né, e a nova coordenação tem feito um trabalho, né, belíssimo, de agregar todo mundo, de estar presente em vários projetos. Então, no momento agora, o MNDH está mais vivo do que nunca, e no momento extremamente necessário, que é principalmente na defesa dos defensores de direitos humanos. Quem defende os direitos humanos do Brasil? Como é que você pode fazer um movimento popular, né, um movimento de... Eu não gosto de convencimento, mas de informar a pessoa, porque eu acho que convencimento é você... ela não é... Para trabalhar com direitos humanos, eu acho que é sensibilizar, fazer a pessoa se comprometer com a causa dos direitos humanos. E o defensor de direitos humanos, no momento agora, é um dos que mais sofre, né, essa situação de tornar a luta, não ter crédito à luta, não ter... É como se a gente estivesse falando ao vento, é como se você estivesse falando totalmente, distorcem aquilo que nós dissemos, tentam desviar o foco da luta, tentam desviar o foco daquilo que nós... que é o nosso caminho, que é a nossa orientação, que é a luta pela dignidade da pessoa humana, através exatamente dos direitos humanos, nos diversos caminhos que nós fazemos. Então, Lourdinha, eu gostaria muito, e você tem uma participação importantíssima no Piauí, que você contasse um pouco a respeito dos comitês estaduais de educação e direitos humanos. Pois, em 2006, como foi criado o Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, no primeiro momento, nós procuramos até documentos orientadores para que nós fôssemos trabalhar com a educação e direitos humanos. Um documento do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos foi o nosso grande orientador. E um documento que ajudou muito, eu imprimi aqui,
é exatamente funções dos comitês estaduais de educação em direitos humanos. Esse documento orientava ao qual seriam as funções e davam pistas também para o nosso trabalho. Então, nós nos preocupamos nós temos nosso regimento, nós temos os processos de adesão, a adesão no comitê naquela época, não era não só por instituições, mas também adesão, né, adesão da pessoa, a pessoa poderia aderir ao comitê. E como nós tivemos essa organização e participávamos de todos os eventos que eram que aconteciam através da orientação e organizado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, essas orientações, essa participação, nós tivemos acesso e tivemos contato com pessoas que estavam construindo os comitês em seus estados, como o estado do Espírito Santo, né? Eu vou falar dos que nós tivemos mais próximos, o estado do Amazonas, o estado do Maranhão, o estado do Ceará. Então, nós participávamos desses momentos de formação política, formação na Constituição, da educação em direitos humanos, elaboração de projetos, implementação de projetos, publicações também, foi muito estimulado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. No Estado, nós temos 2 momentos, né, que caminharam, podemos relatar 2 pontos. Primeiro, é a ação do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos no Piauí e a ação do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos no apoio e orientação de comitês de outros estados. Então, no período, o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, através da professora Naí, através da Nazaré Zenaide, da Ida Monteiro, elas nos davam, e de outros membros, mas assim, essa pauta era próxima aos comitês, o Erastos também, né, ele teve um momento importantíssimo para reunir, para tratar dessa pauta da educação em direitos humanos, mas tendo foco os comitês estaduais de educação em direitos humanos. Então, nós participamos, né, eu vou dar um exemplo aqui, da constituição do Comitê de Educação em Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Né? Então, no estado, nós tivemos diversas vezes, a Nazaré também esteve lá em Vitória, em audiências públicas, conversando com entidades da sociedade civil, entidades do poder público, e esse aí participamos da discussão do projeto de lei que iria constituir o Comitê de Educação em Direitos Humanos do Espírito Santo. Participamos também, contribuímos de alguma maneira para o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Tocantins, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, o primeiro que foi formalizado foi do estado da Bahia, e teve a orientação da professora Naí, mas nós tivemos presente também. Nós tivemos várias vezes em São Paulo, a convite do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo, participamos de audiências públicas, reuniões, grupos de trabalho para a criação do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Mas, a partir de 2017, né? A partir de 2016, aí 16 ou 17, eu não lembro, mas o Instituto Paulo Freire assumiu esse protagonismo, né? E aí, nós já estávamos na coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, muitas atividades, você tem que dar atenção em todos os locais, várias temáticas, cada local tem uma realidade diferente, as forças políticas atuam de forma diferente, tem estados em que o confronto é ali na frente de todo mundo, e esse confronto às vezes, mesmo sendo alguém que tenha muito poder no estado, mas é mais fácil de você lutar, de você se contrapor, de você contra-argumentar, do que aquele
aquelas situações em que o Estado se ausenta, o Estado não dá condição e o Estado desabilita as instituições da sociedade civil para que ela possa atuar dentro da educação em direitos humanos. O Comitê do Piauí, ele teve presente em todos esses momentos. Nos fóruns, né, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, né, do que aconteceu no Brasil e em Marrocos, no Fórum Social Mundial, né, os fóruns temáticos que aconteceram, nós sempre estávamos presentes naquela conferência de ensino tecnológico também, sempre nós estávamos presentes e procurando contribuir, participando de mesas redondas, participando de debate, na elaboração de documentos, no estudo, e todo esse processo, ele cria vínculos, você conhece pessoas que passam a ser sua referência, que você procura, que você trata e que você aprende com aquelas pessoas. É extremamente importante. E também através da Caravana de Educação em Direitos Humanos, que nós tivemos também em quase todo o Brasil, tratando da caravana, que foi MNDH e Flaxo. E também outras instituições, que, desculpa, eu não estou lembrada agora. Então, qual é o papel dos comitês de educação em direitos humanos, né? Ele é um coletivo, ele é formado, no caso do Piauí, né? Nós só temos, no começo nós éramos um total de 148, né, organizações da sociedade civil, poder público, mas por conta desse distanciamento das instituições públicas, terminou ficando somente, nós somos total, atualmente no Piauí, nós somos 115 organizações não governamentais, só organizações não governamentais que fazem parte do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, em vários municípios. E pode-se dizer que tem uma ação extremamente importante. Por exemplo, Picos, da cidade de Picos, no Piauí. O comitê iniciou lá em 2006. Então, foram 4 anos comitê. A partir de 2010, por ação do comitê, foi criada a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, nós temos, eu não sei se a palavra apropriada é resultados, mas nós temos, né, que aquela luta pela educação, que a luta pela mobilização, pelo movimento, ele trouxe resultados permanentes, né? Porque ali você tem uma secretaria que tem uma política pública, que tem, né, recursos garantidos, então é extremamente importante o que foi. E nós estamos os comitês municipais, nós temos em Parnaíba, nós temos em vários municípios do estado do Piauí, nós temos em Picos, nós temos aconteceu um evento, né, regeneração, vários municípios do estado do Piauí ou tem um núcleo de educação em direitos humanos, né, ou tem o próprio comitê mesmo, comitê municipal. O que dificulta a permanência dos comitês é quando tem eleição para prefeito. E o prefeito que assume, eu tenho certeza que isso é a realidade do Brasil todo. O que assume, ele não entende que direitos humanos é uma política de Estado, não importa quem está no governo. Então, aquele núcleo, aquele grupo que não né, que não faz parte daquele grupo político que se elegeu, né, para o comando das prefeituras, ele termina sendo um projeto que é engavetado e que ninguém, que não coloca para frente. Mas, mesmo assim, né, nós temos pessoas fortes, resistentes, piauienses, né, fortes, resistentes, que acreditam que, através da educação, que você tem uma vida mudada para respeitar a dignidade da pessoa humana, para a garantia dos direitos humanos, para que tenha uma garantia de uma sociedade, com a participação de uma sociedade justa e igualitária, mas, principalmente, com a participação eu vou dizer, poder popular, né, da população, essa mobilização é importante, porque participa conhecendo seus direitos, sabendo onde buscá-los, tá?
usando os argumentos que precisam ser utilizados, não é uma política que é aquilo que Abramovic fala que é com enfoque em direitos humanos. Porque, por exemplo, se você trabalha uma determinada política e você vai para a necessidade, eu tenho que atender a necessidade desses familiares que estão passando fome agora na pandemia. Isso é uma necessidade. Mas se eu digo que a alimentação adequada e nutricional, a alimentação nutricional é adequada, ela é adequada, é um direito, é diferente. Porque se eu acho que eu vou atender uma necessidade, ele é subjetivo, eu atendo se eu achar que é importante. Se eu não achar, eu não sou obrigado. Mas se eu digo que é um direito, e esse direito está garantido na nossa Constituição, ela torna obrigatório ao Estado, como titular de dever, a cumprir esse papel, tá? A criar, a dar essa condição, que é uma situação que nós vivemos no momento agora, de total abandono da população, o entendimento, e é exatamente essas pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade que estão sofrendo mais as consequências da pandemia. Dizer que eu já escutei argumentar, mas eu não tenho culpa porque a pandemia não veio. Não sei. Nós temos dúvida em relação a isso. Até quanto a gente invadiu o espaço natural, até quanto a gente violou os santuários do meio ambiente, santuários e a questão, o meio ambiente, que levou a uma mudança total. Né? E até que ponto também eu tenho que ter essa consciência que a saúde, a moradia, a mobilidade, né, a habitação, tudo isso são direitos que estão previstos na nossa Constituição Federal. Né? Eles são direitos que são fundamentais e são importantes, que nessa discussão que se passa da educação em direitos humanos, a educação pelos direitos humanos, a educação para os direitos humanos, ela é extremamente importante. E é somente com o conhecimento que a gente tem dos direitos humanos, através da educação, é que a gente vai ter essa consciência política que lutar é necessário, é importante, é emergente no Brasil tão sofrido que nós temos agora. Então, olha, muito interessante essa sua fala, neste momento que eu arguí sobre os comitês estaduais, né, de educação e direitos humanos. Eu acho que você fez um grande cenário, né, onde os nossos telespectadores vão poder entender o que foram e que são atualmente, né, os comitês estaduais de educação e direitos humanos e todas as suas frentes de luta, né, como no caso do Piauí, encontra uma repercussão a nível nacional e internacional. Né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação nessa entrevista de hoje, muito enriquecedora, das informações que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estavam tendo nas últimas entrevistas, não é? E que nos deu essa abertura para pensar todas essas frentes que o nosso trabalho de educação e direitos humanos pode se implementar, não é? Seja nas articulações com os fóruns temáticos de saúde, educação, criança, adolescente, idosos, né? Dentro do país, e os conselhos, não é? Que nós temos ainda, que sobreviveram à extinção, né, que foi realizada em 2019, dos inúmeros conselhos de direitos humanos e outros comitês, conselhos, comissões de políticas sociais e públicas, não é? Então, eu acho que foi bastante importante esta sua contribuição. E eu passo a palavra para que você também se despeça da nossa audiência de hoje. Olha, o que eu gostaria de deixar registrado aqui, a importância do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Como foi importante a sua existência, e ainda hoje permanece como ele foi extinto, infelizmente, foi extinto por uma decisão de quem não sabe o que é, de quem ignora a importância de um Comitê de Educação em Direitos Humanos.
infelizmente. Mas esse comitê, ele é vivo nos resultados, a cada dia mais vivo, dos resultados da atuação dos membros do comitê, da visão, do olhar. Então, não foi só os comitês de educação em direitos humanos que o Comitê Nacional, ele elaborou documentos, criou espaços públicos que não tinham voltado para a educação em direitos humanos. Mas tem uma coisa que é muito forte, foi um dos caminhos tomados pelo Comitê de Educação em Direitos Humanos, foi investir na formação, né, em nível de pós-graduação, lato sensu, e principalmente estrito sensu, na educação em direitos humanos, nos direitos humanos, porque forma pessoas, aí, através da educação, você tem a educação popular em direitos humanos, mas nós temos que registrar essa decisão política, que ela foi extremamente importante. Você tem no Brasil todo, quando você não tem o próprio curso, né, de estrito sensu, mestrado, doutorado de direitos humanos, você tem linhas de pesquisa nos outros cursos de pós-graduação, de sociologia, de educação, de filosofia. É importante se fazer um estudo sobre isso como repercussão. E nós somos muito gratas ao Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos pela nossa indicação para receber o Prêmio Nacional sobre Cultura de Paz e Educação, Cultura de Direitos Humanos, Educação e Cultura de Direitos Humanos, que nós recebemos com muita honra e muito emocionadas, né? A coordenação do comitê foi a Brasília e recebemos da nossa eterna presidente, Dilma, né? Então, foi uma honra muito grande. E eu agradeço a generosidade, né, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Em 2000, nós entramos para a antiga rede e nós estamos juntos agora. Esse momento é extremamente importante, é uma forma de resistir, é uma forma de dizer não a qualquer violação aos direitos humanos. Agradeço a generosidade da professora Naí, agradeço a generosidade da coordenação da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Um abraço para todos os brasileiros e brasileiras, para todas as pessoas. Aqui um sentimento, né, um sentimento em relação àquelas pessoas, aos familiares que perderam pessoas em razão da Covid, pela situação que se encontra. E encerro minha fala, né, fazendo também, eu gostaria de deixar bem claro, um agradecimento especial à minha família, que entendeu que essa luta era extremamente importante para aquilo que eu sonhava fazer. E, de fato, ontem foi o Dia dos Pais, mas meu marido foi pai e foi mãe do meu filho, porque eu vivia realmente nessa luta pelos direitos humanos. E encerro aqui com a fala do Torquato Neto, nosso anjo todo, dizendo: a coisa mais linda do mundo é sair por um segundo e encontrar com você, para fazer festa ou comício, lutando pelos nossos direitos. Muito obrigado e um grande abraço a todos e a todas, e um grande abraço para você, Naí. Obrigada, então, Lourdinha. E aos nossos espectadores, até a próxima semana. Um grande abraço a todas e todos. Até mais. Até.